Olá, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula desta semana e agora vamos revisar um pouco sobre o advérbio, né? É claro que quando a gente fala nas classes de palavras, sempre a gente tem uma ideia de noção sobre essas classes. Quando na realidade eu venho comentando em muitos grupos aqui nas redes sociais e quando estou com meus alunos também, presencialmente, que as palavras elas não devem ser observadas fora de um determinado contexto, por mais que você acredite que saiba o que ela significa, de que classe ela realmente ela faz parte. Então, não importa se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio. Eu acredito que apenas o verbo no infinitivo você pode saber. Mesmo assim, não dá para falar porque termina com R. Suor, por exemplo, não é verbo, né? E termina com R. Então, nem tudo, né? Pudor também não é verbo. Então, não existe essa questão como até a gente vê em algumas gramáticas antigas, de separar pelo sufixo, né? E a partir daí a terminação dizer o que é aquilo dali, isso aí é complicado de você falar. Porque quando eu falo bonito, bonito será que é o quê? Será que é um adjetivo? Um adjetivo terminado em ito? Eu não acredito, porque faça bonito, aí já passa a ser um advérbio, como se fosse bonitamente. E existe a cidade de Bonito, em Mato Grosso, que é um substantivo. Então não dá para você pegar uma palavra e colocar solta. Então vamos lá. O advérbio é o que a gente vai estudar agora na nossa segunda aula. Se trata de uma das 10 classes de palavras da língua portuguesa, que se refere às palavras que modificam o verbo. Assim como o adjetivo modifica o substantivo, então aqui a gente pode falar que o advérbio ele modifica o verbo ou no momento que ele acrescenta alguma circunstância sobre ele. No entanto, o advérbio também pode estar relacionado a adjetivos, a outros advérbios também. Então, existe essa possibilidade na língua portuguesa. Os advérbios funcionam para os verbos de forma semelhante ao que os adjetivos funcionam para os substantivos, agregando mais detalhes ao verbo ao qual se encontra relacionado. Então, a relação é a mesma, certo? Como podemos identificar um advérbio na oração? Uma das coisas que sempre a gente gosta de enfatizar aqui é que a necessidade de se observar o uso da palavra em um determinado contexto, ao invés de classificá-la segundo algum aspecto morfológico ou sintático. A partir dessa observação, vamos analisar algumas dicas aqui. Que é o que a gente vai fazer agora ver na prática isso que eu estou falando, de você ter a palavra dentro de um contexto. Jamais pegar uma palavra qualquer e dizer, isso aqui com certeza terminou em mente e advérbio. Tem certeza? Semente é advérbio? Mente, a mente é advérbio? Ou mente do verbo mentir é advérbio? Não. Então, com certeza, isso aí já está furado. Não tem como. Vamos lá. Em primeiro lugar, um advérbio jamais vai estar ligado a um substantivo. Para ilustrar melhor a nossa afirmação, vamos aos exemplos abaixo, observando a utilização da palavra muito e muita. Eu tenho o costume de ler muito. Eu tenho muita preguiça de ler. Veja esse caso. O que é que está relacionado? Primeiro aqui, muito está relacionado ao que? Ler. Então ler muito, eu estou intensificando essa leitura. Eu gosto de ler muito, eu gosto de ler bastante, né? Ler pouco, eu quase não leio nada. Mas aí ele está relacionado a um substantivo? Não, está relacionado a um verbo. É o verbo ler. Então, com certeza, aí está o advérbio. Eu tinha muita preguiça. Preguiça em si é um substantivo, né? Então, na realidade, essa preguiça de ler, então, aqui nesse caso já não seria. Então, vamos lá.
No primeiro caso, a palavra muito está ligada ao verbo ler, portanto, podemos afirmar que se trata de verbo. No entanto, na segunda frase, muito está ligada ao substantivo preguiça, passando até a função de pronome, não de advérbio. Então, nesse caso aqui, seria pronome. Mas a palavra pode ser eu mesmo, só mudando masculino e feminino, mas é besteira, né? Outra dica muito importante é que o advérbio não varia em número e por esse motivo estará sempre no singular e nunca no plural. Eu acho que isso aqui pouca gente tem estudado, né? Os professores às vezes passam batido nisso aqui, mas são dicas pequenas em que você vai começando a, não vou dizer que decorar, mas a observar na frase. Neste caso, para se ter certeza da palavra é o nome de advérbio, procure colocar a frase toda no plural e aí você vê o resultado. Vamos lá. Nós temos o costume de ler muito. Nós temos. As igrejas do centro da cidade tocaram seus sinos simultaneamente. Então veja, por mais que eu botei aqui nós temos, as igrejas tocaram seus sinos, né? Tocaram, é o verbo tocar. Tocou o quê? Né? Seu sino, mas como foi que tocou simultaneamente? Né? Ler muito, mas veja que nesse caso nenhum deles está sempre no singular. Não tem essa questão de você também acompanhar essa variação também, essa modificação em relação a número, a gênero. Na língua portuguesa, essa classe gramatical possui apenas 3 possibilidades de uso. Pode ser usado para adicionar uma informação verbo. Né? E aqui, ó, você precisa estudar bastante para conseguir passar nesse concurso. Então, é uma informação, não basta você estudar um pouquinho aqui, não, é estudar bastante. Então, o verbo estudar aqui, eu estou adicionando algo mais. Pode ser usado em conjunto com outro advérbio. Você foi bem nesse simulado, então você foi muito bem nesse simulado. Veja que eu estou enfatizando, porque já tem o bem, já é advérbio, né? Muito bem. Pode ser usado para modificar um adjetivo. O seu comportamento me deixou triste, né? O seu comportamento me deixou muito triste. Então eu estou também triste nesse caso. É adjetivo e eu estou, né, intensificando ainda mais. Finalmente, a última dica que podemos dar se refere à posição na frase. De acordo com os exemplos anteriores, dá para observar que o tal posicionamento depende muito do seu uso, ou pode ocorrer geralmente da seguinte forma. Vamos lá. Quando usado com verbo ou outro advérbio, ele será o termo seguinte. Verbo ou advérbio, né? Muito bem, estudar bastante, né? Então veja que aqui a gente já viu o exemplo também. Quando for usado com adjetivo, ele será o termo anterior. Que o triste, cadê aqui, ó? Muito triste, né? Bem, dependendo bem ou mal, pode também muito bem. Mas aí, estudar bastante já não cai, é igual com esse outro aqui. Então, usado com verbo, então, termo seguinte. Usado com adjetivo, termo anterior. Classificação dos advérbios. Os advérbios podem ser classificados em 7 subgrupos distintos, a gente vai ver agora exemplo de todos eles. Advérbio de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, negação e de dúvida. Tem alguns autores, algumas gramáticas que colocam outros nomes, traz outras classificações, mas o padrão na língua portuguesa são esses. Se você estudar essa classificação aqui, com certeza você vai entender como se processa o advérbio dentro da língua portuguesa. Advérbio de lugar são aquelas palavras usadas para demarcar lugares no espaço. São exemplos de advérbio de lugar: ali, aí, aqui, cá, lá, adiante, abaixo, acima, adentro, além, dentro, fora, de frente, atrás, detrás, perto, longe, acolá e vários outros também. Então, sempre em relação ao lugar. Vamos aqui os exemplos. Coloque os produtos de limpeza longe do alcance das crianças, quando está usado com o verbo. Você pode passar lá amanhã. Veja aqui, usado com advérbio. Você pode passar amanhã pela manhã, tá bom. Não, você pode passar lá amanhã pela manhã.
Poderia ser que eu também pudesse, se eu dissesse só você pode passar amanhã pela manhã, poderia ser cá, poderia ser em outro lugar, mas eu quero que seja lá, certo? É interessante também a gente frisar isso. Advérbio de tempo são aquelas palavras usadas para demarcar o tempo de forma geral. São exemplos de advérbio de tempo. Agora, depois, ainda, hoje, amanhã, ontem, anteontem, breve, cedo, tarde, nunca, jamais, outrora, já, então, antes, depois, logo, sempre, quando, brevemente, atualmente, etc. Vamos mais exemplo? Acredito que eu vá chegar tarde em casa, quando usado com o verbo, né? Chegar tarde. Os alunos chegaram cedo hoje. Veja que hoje já está, mas mesmo quando foi hoje é usado também cedo. Então, aqui está sendo usado também com outro advérbio, né? Já tem o verbo, tantos alunos podem chegar hoje como pode chegar cedo, mas é cedo hoje. Então, usado com advérbio. Advérbio de modo são palavras que definem o modo da ação, como ela ocorreu. São exemplos de advérbio de modo. Assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, levemente, fielmente, rapidamente, lentamente e, em geral, várias palavras terminadas em mente. A maioria das palavras terminadas em mente, que é um sufixo adverbial, né? Mas tome cuidado, como eu falei, nem tudo que tem mente na palavra significa, no final da palavra, né? Significa que é um advérbio de modo. Aliás, não significa nem que é advérbio. Mônica recebeu mal a notícia de que a sua nota foi baixa, usado com verbo. Recebeu mal. Eu caminhava bem devagar, usado com advérbio, né? Para não escorregar. Eu caminhava bem. Sim, não estava bem. Eu caminhava devagar também, pode. Mas eu caminhava bem devagar, eu enfatizo ainda mais. Então, são dois advérbios juntos. Eu estou usando também com outro advérbio. Advérbio de intensidades são as palavras que conferem intensidade da ação. E exemplos que a gente tem a intensidade: bastante, bem, mais, demais, menos, pouco, tanto, quanto, muito, quão, quase. E aqui, vamos lá. Ele bebeu muito e não pode ir para casa sozinho. Um advérbio: bebeu muito. Nunca será muito tarde para recomeçar a caminhada, usado com outro advérbio, porque muito já é advérbio, tarde também é. Muito tarde, eu estou enfatizando também, né? Advérbio de afirmação são os advérbios que têm a função de afirmar. São exemplos de afirmação: sim, certamente, obviamente, realmente, positivamente, efetivamente. Vamos aos exemplos? Foi certamente uma ótima decisão de sua parte, junto com o verbo, né? Foi certamente. E com o advérbio: é realmente muito cedo para sair de casa. Eu posso dizer que é cedo, é muito cedo, é muito, somente muito não tem sentido, e realmente também não tem. Então, é realmente muito cedo. Então, usado com advérbio. Isso aqui é bem interessante, porque não é qualquer um que você possa colocar, né? É igual que muito, muito tarde. Ou nunca será tarde ou muito tarde, mas nunca será muito. Aí muito ele pede alguma coisa ainda para que você possa complementar. Advérbio de negação são as palavras que exprimem a ideia de negar. São exemplos de advérbio de negação: não, tampouco, absolutamente, nem, nunca e jamais. Existem outros, com certeza, mas aqui está apenas como esses exemplos. Meus alunos nunca leram obras clássicas na vida. O verbo: paguei, nem mais nem menos, apenas o que lhe devia, usado com o advérbio, né? Advérbio de dúvida são as palavras que expressam a ideia de incerteza. E aí a gente tem, por exemplo, talvez, acaso, quiçá, porventura, supostamente, provavelmente, aparentemente, casualmente, possivelmente, eventualmente. O professor provavelmente aplicará a prova hoje. Não dou certeza, né? Talvez hoje seja o dia mais importante da sua vida, usado com outro também, né? Talvez hoje seja. Então, hoje já é. E aí teve isso. Agora vamos lá. Flexão do grau dos advérbios. Então,
Devemos entender flexão de grau, o tipo da transformação da palavra para que ela se adeque e cumpra o seu papel no conteúdo da frase. E então a gente vai ver aqui o grau comparativo e o grau superlativo. Grau comparativo. Grau comparativo necessita que dois termos ou mais sejam colocados em contraste, estabelecendo uma das três possibilidades de comparação: igualdade, superioridade ou inferioridade. Grau comparativo de igualdade. Para expressar a ideia de igualdade entre os termos, pode-se usar tão mais advérbio como: a professora de matemática explica tão bem como a de português. Então aqui está o advérbio bem, certo? Grau comparativo de superioridade. Para expressar a ideia de superioridade entre os termos. E aí necessita do uso de mais advérbio que: Débora é mais bonita que as demais amigas da sua rua. E grau comparativo de inferioridade, para expressar, né, a gente tem que colocar também usando da seguinte forma: menos advérbio e que. E aí, ó, essa prova é menos cansativa que a prova do Enem. E grau superlativo. Não depende de um segundo termo para a flexão e pode ser dividido em sintético e analítico. Então, como é que a gente pode ver o grau superlativo sintético? Quando o superlativo é criado com o auxílio de um sufixo, uma terminação específica, que pode ser íssimo, íssima, imo, ima, ermo ou érrima. Veja, às vezes, por a gente saber desse detalhe, a gente começa também a levar esse conceito de sufixo para outras, para o adjetivo, para o advérbio, e aí a gente começa a pegar as palavras fora do contexto. Então esse é o problema sério que pode acontecer quando você está estudando. Então vamos lá. O professor está atrasadíssimo para a aula de hoje. Grau superlativo analítico é quando o superlativo é criado usando outro advérbio para dar mais intensidade. Então o professor chegou muito atrasado, certo? Atrasado já está, né? Chegou atrasado. Então muito atrasado na sala de hoje. Muito atrasado é a mesma coisa atrasadíssimo. Então o que acontece? Se você tivesse que passar do grau superlativo analítico, muito atrasado, para o sintético, então era só botar isso: muito atrasado, atrasadíssimo; muito cansado, cansadíssimo, né? E por aí vai. E aí muito rico, riquíssimo; muito pobre, paupérrimo, porque aqui aí você também vê essa questão do érrimo aqui, ok? Então esse é o estudo que a gente teria para fazer. É claro, os advérbios você vai ter muita coisa para se trabalhar, mas se você seguir aí esse esqueleto que a gente faz aqui, esse padrão, com certeza você vai dar conta de se aprofundar cada vez mais, tá ok? Então, esse é o estudo dos advérbios que a gente gostaria de discutir hoje. Bons estudos e até a próxima aula.